Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Nós louvamos a Deus por essa manhã, podemos estar juntos para estudarmos a palavra do Senhor. Vamos abrir a Escritura na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, nós vamos ler os versos de número 12 e 13. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Amém. Vamos orar mais uma vez? Graças, Senhor, te damos por tua palavra aberta diante de nós. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós e fale conosco. Desvende os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da tua lei. Senhor, mostra-nos o Teu Evangelho nessa passagem. Concede-nos do poder e da unção do Teu Espírito Santo, a fim de que possamos proclamar e receber a Tua palavra de maneira salvadora e santificadora. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, sem dúvida alguma, nossa salvação é uma preciosidade para nós, para todos nós que estamos aqui. Muito obrigado. Nossa salvação é uma preciosidade para nós. Nós jamais podemos ou devemos negar a necessidade de desenvolvê-la conforme a orientação do Espírito Santo aqui nesse capítulo 2. O fato é que o instrumento que nos foi dado para realizarmos essa tarefa é o santo temor, se vocês observaram o texto lido. Mas, além disso, há o incentivo, e o incentivo que nós recebemos para realizar o nosso trabalho aqui é o fato de que Deus opera em nós tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Nós devemos atentar para a base da exortação apostólica aqui. Ele começa dizendo no verso de número 2, assim, pois, amados meus, a base para essa exortação apostólica é o amor que ele tem para com todos os santos. Esses santos são amados pelo Senhor e são amados também do apóstolo. E por isso ele vai exortá-los. O que Paulo começa dizendo é que toda a instrução que ele vai dar, por mais pesada que possa parecer num ou no outro momento, tem como base o fato de que o amor de Deus está derramado no meio do seu povo, o fato de que ele mesmo ama esses irmãos a quem ele vai se dirigir. E então ele nos dá uma ordem aqui. O que essa ordem exatamente significa? Veja, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência. Qual é a ordem? Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. O que significa essa ordem do apóstolo Paulo aqui? Bom, em primeiro lugar, precisamos ter em mente o fato de que isso não é uma ordem para que eu adquira a minha salvação. Paulo não está ordenando aos irmãos que conquistem a sua salvação. Isso não está em jogo. Só existe um que é conquistador da salvação e distribuidor para o seu povo, que é Cristo. Nossa redenção, nossa salvação é uma obra exclusiva de Cristo. Nós não compramos, nós não adquirimos, nós não conquistamos salvação. Tudo isso foi realizado pelo nosso Senhor em sua vida, em sua obra e em sua morte, no seu ministério da cruz. Então, Cristo conquistou isso para nós. A ordem, então, não é para conquistar a salvação, mas para desenvolvê-la ou para confirmá-lo, para dar testemunho
de sua realidade, de sua presença, de que de fato fomos alcançados por essa obra. Agora, como é que nós podemos obedecer essa ordem do Espírito Santo aqui? O Espírito Santo ordena a todo crente, a todo aquele que se percebe enquanto servo do Senhor, que desenvolva a sua salvação. Isto é uma ordem clara do Espírito Santo. Como nós podemos obedecer essa ordem? Como nós podemos atentar para essa ordem? Bom, algumas coisas para a nossa instrução. Primeiro, claro, nós podemos nos utilizar dos meios de graça. Hoje nós tivemos um deles, o batismo, né? E os votos que nós fizemos ao Senhor, a participação na ceia do Senhor, os atos de culto, a leitura da palavra, a vida de oração, tudo isso são meios ordenados pelo Senhor para que nós sejamos fortalecidos em nosso estado de graça, na graça que Ele enviou para nós. Mas por que nós devemos fazer isso? Por que nós devemos atentar para essa ordem que o Espírito Santo deu? Bom, devemos fazer isso porque é coerente com a obra que Cristo está realizando em nós. Se Cristo realizou, está realizando e realizará toda a obra da redenção, toda a obra da salvação em nós, na nossa vida, é coerente que nós estejamos agindo de acordo com os sinais dessa graça. É absolutamente coerente que nós estejamos crescendo nessa graça, desenvolvendo a nossa comunhão com Cristo. Devemos fazer isso para a glória dele e para o testemunho perante o mundo e para o nosso bem. Então, se Ele está realizando essa obra, nós devemos glorificar a Ele. E nós o glorificamos nesse aspecto, desenvolvendo vida de verdadeira comunhão com Ele, aprofundando a nossa vida de relacionamento com Ele, dando testemunho para o mundo e, evidentemente, devemos fazer isso para o nosso próprio bem. Nesse texto que nós lemos hoje pela manhã, nós temos que considerar os seguintes aspectos no que se refere ao desenvolvimento de nossa salvação. Aqui devemos atentar para 4 coisas. Percebam, em primeiro lugar, nós temos, como disse, uma ordem para uma ação. Qual é? Desenvolver. Essa é a ordem que o Espírito Santo dá. E essa ordem deve estar em nossa cabeça, aqui. O Espírito Santo diz desenvolver. Essa é a ação que nós devemos praticar. Depois nós temos o objetivo ou o objeto da ação. Desenvolver o quê? É o que nós devemos desenvolver? O Espírito Santo diz, desenvolvei a vossa salvação. E então nós temos a forma como nós devemos realizar essa ação. Como nós devemos desenvolver a nossa salvação? O Espírito Santo diz, desenvolvei a vossa salvação com tremor, com temor. E por fim nós temos o incentivo para nós realizarmos ou efetuarmos essa ação. Desenvolvei a vossa salvação com temor, porque Deus é quem está trabalhando em vocês, porque Deus é quem efetua em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Então, todos esses conteúdos devem estar em nosso coração para que nós possamos compreender o que o Espírito Santo está exigindo a partir desse texto. Percebam que o desenvolvimento da salvação do cristão deve ser o seu maior empreendimento aqui nesse mundo. Ele deve batalhar por crescer espiritualmente dia após dia. Nosso bom Deus, Ele nos colocou aqui nesse mundo como se nós fôssemos uma vinha que deve crescer e frutificar. Aliás, muitas vezes é exatamente essa imagem que Ele usa para descrever a maneira como Ele enxerga a sua igreja. É a sua vinha. E quando Ele procurar frutos na figueira, Ele deverá encontrá-lo, para a glória dEle e para o nosso bem. Porque se a figueira não produz frutos adequados, Ele pode mandar cortá-la. Não é assim? Veja, nem sempre nós podemos confirmar o nosso status nesse mundo. Nossa condição pode ser boa hoje e talvez não tão boa amanhã. Por isso, nem sempre nós podemos confirmar o nosso status nesse mundo. Nem sempre podemos confirmar os amigos que temos nesse mundo. Nem mesmo podemos confirmar os bens que nós temos nesse mundo. Tampouco nós somos exortados ou cobrados pelo Senhor para fazer isso. Mas nós somos exortados pelo Espírito Santo a confirmar a nossa santa eleição, o nosso estado de graça em Deus, desenvolvendo a nossa vida de comunhão com Ele e a nossa salvação. Nós, então, devemos desenvolver
entender que o desenvolvimento aqui, a ideia de desenvolver aqui, que quando Paulo utiliza essa palavra, desenvolver a vossa salvação, a ideia é livrar-se de negligências. Não é possível servir a Deus como Ele quer se nós estamos sobrecarregados de negligência. A negligência pode nos atacar em várias áreas da nossa vida. A falta de preocupação com as coisas do Senhor, a falta de dedicação à leitura da palavra, a vida de oração, a participação nos cultos, a vida comum da igreja, a vida comunitária, já que a nossa fé é comunitária e a nossa fé nos envolve com os nossos irmãos e a nossa fé é em absoluto comprometedora. Não é possível professar a fé em Cristo e não ter compromisso nenhum com Ele. Isso não é possível. A fé cristã é uma fé absolutamente comprometedora. Então, quando o apóstolo usa a expressão desenvolver, quando ele dá essa ordem, a ideia por trás disso é livrar-se de negligência, é juntar todas as forças para a realização de um trabalho específico. No caso aqui, desenvolver a salvação. Isso nos ensina algumas coisas. Em primeiro lugar, nós aprendemos que há uma grande dificuldade para nós cumprirmos essa ordem que o Espírito Santo nos dá aqui. Não é uma coisa fácil desenvolvermos a nossa salvação, a nossa comunhão com o Senhor. Há muitos desafios que precisam ser vencidos. Nós sabemos que esse é um trabalho que nos fará labutar até o nosso último suspiro aqui nesse mundo, nessa terra. Há dificuldades que estão envolvidas nesse trabalho. Então, enquanto não existe aqui, hoje pela manhã, nenhum único crente que possa dizer: pastor, eu estou pronto, desenvolvi minha salvação, desenvolvi minha comunhão com o Senhor e não falta mais nada. Não existe nenhum que seja capaz de dizer isso. O desenvolvimento da nossa salvação, de nossa comunhão com o Senhor, é uma realidade que vai nos fazer labutar até o último suspiro que nós dermos aqui nesse mundo. E, portanto, as dificuldades são muitas e intensas. E as dificuldades para essa atividade envolve, em primeiro lugar, a própria natureza do trabalho. Deve haver uma verdadeira mudança sendo operada em cada um de nós. O coração deve ser dia após dia transformado. Nós precisamos, enquanto estamos desenvolvendo a nossa salvação, a nossa comunhão com o Senhor, entendemos que sempre haverá algo em nosso coração que precisará ser tratado com o Senhor. Nós precisamos desenvolver dia após dia. O curso da vida, muitas vezes, precisará sofrer muitas alterações e mudanças. Muitas vezes nós estamos andando em uma direção que é contrária à vontade de Deus, exatamente porque não temos desenvolvido a nossa comunhão com Ele e nos tornamos insensíveis à sua voz, à sua direção, à sua orientação. É preciso investigar o que é que o nosso coração deseja. Precisamos lembrar que moralidade não é graça. O que está em pauta aqui não é se eu ando bem certinho, não é se eu sou bem direitinho, se eu compro e pago, se eu faço isso, se eu faço aquilo. Muitas pessoas que não professam a fé no Senhor têm uma vida ilibada, uma conduta não questionável, são pagadores de suas contas, são pessoas de palavras, são pessoas em quem você pode confiar. Se dizem uma coisa, elas cumprem. Mas isso é moralidade. Moralidade não é graça, é necessário algo maior do que isso. É preciso crença, fé na obra de Cristo, na sua pessoa, no seu trabalho. É preciso fé na palavra de Deus que diz quem eu sou e qual é o meu estado de pecaminosidade. É necessário uma vida contínua de arrependimento, confissões de pecados. Muitos até às vezes se arrependem por causa do temor com relação às penalidades do pecado, mas não é uma vida quebrantada diante de Deus. Eu me arrependo por causa das penalidades, das dificuldades, dos problemas que eu começo a enfrentar, e não porque eu ofendi ao meu Deus. Eu me arrependo porque eu tenho medo do que pode acontecer, e não porque eu feri a santidade do Deus santo e poderoso, porque eu quebrei a sua lei, quebrei a sua palavra, e deveria então arrepender-me por ter andado de maneira contrária à sua vontade revelada na Escritura. Muitos até choram, de fato, às vezes o gelo começa a derreter, mas logo congela-se novamente e o sujeito retorna para os seus pecados. É necessário fé verdadeira, como eu disse.
na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto nós caminhamos em fé, esperança, arrependimento e amor pelo Senhor, nós devemos lembrar que existem muitas dificuldades para que eu cresça e avance na minha comunhão com o Senhor. Há as dificuldades internas e há as dificuldades externas. As dificuldades internas, pense na nossa própria carne, na sua carne, na sua natureza caída, que milita com frequência contra as coisas de Deus. Nós estamos nesse mundo, e por mais que tenhamos sido alcançados pela graça do Redentor, e por mais que o Espírito habite em nós, e por mais que sejamos crentes verdadeiros, devemos sempre ouvir a voz do Senhor Jesus falando conosco e dizendo: vigiai e orai, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nossa natureza caída, nossa natureza corrompida, nós fomos salvos pelo Senhor, mas ainda permanecemos em estado de queda, somos pecadores, e as nossas inclinações são para a maldade, é preciso disciplinar o coração. Por isso que a Escritura fala da necessidade de mortificar o velho homem dia após dia. Dificuldade do nosso próprio coração, nosso coração é enganoso. Às vezes nós, por não darmos ouvidos ao que a palavra de Deus nos ensina, nós cometemos vários erros. Um deles é confiar em nosso coração. Um dia desse eu estava ouvindo um pastor instruindo, pela internet, né? Na internet você vê muita coisa. E era uma espécie de conversa, e um jovem mandou uma pergunta para ele. O jovem tinha cerca de 25 anos, havia casado há 2 ou 3 anos. E ele disse: pastor, eu não amo mais a minha esposa. O que é que o senhor me diz? E o pastor disse: o que é que você quer que eu diga a você? Que você habite na maldade de permanecer num relacionamento sem amor? Siga seu coração. Siga o seu coração. E eu fiquei pensando, de um lado de Jeremias, do lado desse rapaz, dizendo: preste atenção, enganoso é o coração, viu? Desesperadamente corrupto. E do outro, Jesus dizendo: olha, do coração brota tudo quanto não presta: adultério, avareza, assassinato, tudo quanto não presta brota do seu coração. Vá ser guiado por ele para você ver onde é que vai dar. Não temos que ser guiados por nosso coração, temos que ser guiados pela mente de Deus revelado na Escritura. Temos que ser guiados pela palavra de Deus. A palavra de Deus é o padrão para nos guiar, não as nossas sensações, não o nosso coração, não o que eu sinto. Crente é um sujeito esquisito, ele gosta muito de sentir coisas. Então, ele muitas vezes quer ser guiado pelo que ele sente. Olha, eu sinto no meu coração que é assim. Ou então, eu não estou sentindo nada. Meu Deus, eu não sinto nada. Graças a Deus que nós não temos que ser guiados pelo que nós sentimos, mas pelo que Deus diz. Às vezes em nossa vida a gente vai sentir nada mesmo, e às vezes a gente vai sentir tudo o contrário do que a palavra de Deus nos ensina. No momento de provações, de tribulações intensas, nós podemos ser tentados a sentir que Deus não está presente, que Cristo nos abandonou, que não há socorro para nós. Mas graças a Deus eu não tenho que ser guiado pelo que eu estou sentindo, porque o que eu sinto muda com frequência. Eu hoje estou muito firme, confiante no Senhor, sinto uma alegria muito grande. Amanhã eu sinto tristeza, abatimento, aflição. Se eu for ser guiado pelo que eu sinto, eu nunca vou ter confiança, firmeza e nunca estarei seguro. Eu tenho que ser guiado não pelo que eu sinto, porque o que eu sinto não é padrão para me conduzir. O padrão para me conduzir é o que Deus disse em sua palavra. É o que Deus revela em sua palavra. Não importa se eu estou me sentindo abandonado, o que importa é que aquele que me alcançou diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. E é sob a sua palavra que eu tenho que ser conduzido e guiado. Nossa consciência muitas vezes, então, a nossa carne, o nosso coração, a nossa consciência culpada, sobrecarregada muitas vezes de pecados não confessados, não abandonados, tudo isso milita contra o desenvolvimento da nossa salvação. Mas se isso fosse pouco, ainda existem dificuldades externas, problemas externos. As tentações militam contra o desenvolvimento da nossa
comunhão, nós somos criaturas sujeitas às tentações, às perseguições nessa vida, os ataques do diabo, não é? As seduções do mundo, tudo isso milita contra o nosso dever de desenvolver a nossa salvação. Há também muito o perigo de um trabalho mal feito. Nós precisamos ter cuidado. Veja bem, Paulo disse na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 3, verso 10. Eu vou ler alguns textos para vocês. E preste atenção no que o Espírito Santo fala sobre o nosso trabalho e como nós devemos realizar o nosso trabalho. O Espírito Santo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei como sábio construtor o fundamento. Outro, porém, venha e edifique. Mas veja cada um como edifica sobre esse fundamento. Perceba, Paulo está dizendo: eu comecei o meu trabalho e eu não sou suficiente para concluir. Outros têm que vir e também realizar o seu trabalho. Paulo diz: porém, cada um, não edifique de qualquer jeito, não trabalhe de qualquer forma, veja como trabalha. Já parou para pensar como é que está sendo o seu trabalho no Senhor? Como você está desenvolvendo a sua comunhão no Senhor? O apóstolo diz: cada um preste atenção, veja como edifica. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 13, o verso 5, a Escritura diz: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Examinem-se, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo Jesus está em vós, se é que já não estáis reprovados? Veja que coisa. A convocação do apóstolo ali é para que nós examinemos o nosso estado, para não corrermos o risco de estarmos reprovados e não percebermos. Prestemos atenção sobre como nós estamos. Temos os instrumentos, temos a palavra de Deus, que é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Essa palavra deve ser uma lanterna, e nós devemos descer até os porões da nossa alma, investigar como estão as esquinas do nosso coração. A palavra de Deus nos mostra exatamente como nós estamos, nos dando a graça de poder examinar a nossa própria estrutura. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, Paulo faz uma ilustração interessante dos versos 25 e 27, falando sobre o sujeito que está competindo nos jogos de sua época, não é? O atleta. Então ele diz: todo aquele que luta, todo aquele atleta que está competindo e que luta, Paulo disse, ele exerce um domínio próprio em todas as coisas. Ora, diz o apóstolo Paulo, eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Eles são rigorosos no trabalho, eles se esforçam, fazem coisas absurdas, e eles estão mirando uma coroa corruptível. Então Paulo diz: nós, porém, estamos mirando uma coroa incorruptível. Por isso, assim, eu corro, não como indeciso, eu estou firme, não como se eu vou, não, eu corro com firmeza, não como quem está indeciso. Assim eu combato, não como quem está dando golpes contra o ar. Antes eu subjugo o meu corpo e reduzo a submissão, para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Veja que coisa. Paulo está dizendo, é possível pregar a outros e no final ser reprovado. Isso é uma coisa curiosa, porque nós sempre partimos de pressupostos. Por exemplo, nós achamos que todo pastor é um crente. Nós achamos que todo diácono é um crente. Nós achamos que todo membro da igreja envolvido é um crente. Não necessariamente. Nicodemos era pastor na igreja de Deus e nunca tinha nascido de novo. Era líder na antiga igreja judaica. Um mestre, doutor em teologia, não havia nascido de novo. Quem disse foi o Senhor Jesus, avaliando o seu coração. Há muitos pastores que nunca nasceram de novo, muitos crentes que nunca nasceram de novo. Por isso o apóstolo Paulo diz, eu tenho todo cuidado para que, tendo pregado a outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Muitos líderes que pregaram a outros e até mesmo conduziram pessoas para Cristo, hoje estão no inferno. Irmãos, nós devemos examinar a nossa vida. Com a graça do Espírito Santo,
devemos examinar o nosso procedimento, devemos atentar sobre como nós estamos vivendo diante de Deus, e por isso o apóstolo Paulo, ele exorta os crentes: desenvolvam a sua salvação, desenvolvam a sua comunhão com o Senhor, para que vocês não sejam surpreendidos e no último dia ouçam: apartai-vos de mim, eu não conheço vocês. Mas por que o Senhor Deus fez esse trabalho ser tão difícil? Deveria ser uma coisa muito fácil desenvolver a salvação. Deveria ser a coisa mais fácil do mundo ser um crente verdadeiro. Por que tem que ser tão difícil assim? Porque tem que ter tanto problema, tantas dificuldades e tantas lutas? Bom, isso é assim para nós termos em alta conta as coisas celestiais. Vocês já perceberam que nós não valorizamos o que nos chega facilmente? Nós temos a tendência de não zelar, de não cuidar e de não valorizar aquilo que nos chega de maneira muito fácil. Deus então não permitirá a desvalorização das riquezas de sua graça. Cada servo, cada serva, cada um que professa a fé no Salvador deverá desde cedo aprender a valorizar a graça da redenção, a graça da salvação e as riquezas insondáveis da misericórdia de Deus. Um bom pai, antes de deixar uma herança para o seu filho, ele lhe dará a devida educação para que ele possa apreciá-la adequadamente. Mas a Bíblia não diz que o jugo de Cristo é suave e o seu fardo é leve. Não parece uma contradição isso, não? Jesus disse: o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. E vem o apóstolo Paulo e outras porções da Escritura e faz isso parecer tão pesado. Então, o jugo não é suave, o fardo não é leve? Preste atenção. O jugo de Cristo é suave se há o princípio da nova vida implantado no coração do pecador. Mas ele é um fardo terrível para a velha natureza que não foi transformada. O caminho é estreito, a porta é apertada. Então é preciso que haja nova vida para que eu consiga andar nesse caminho que o Senhor trilhou para mim. O fardo é leve para a alma que ama a Deus. Mas a estrada que ela deve andar é muito penosa, é muito perigosa aqui nesse mundo. O salmista Davi disse que essa estrada pode ser uma espécie de vale de sombra de morte muitas vezes. Mas é por lá que nós devemos andar, porque o Senhor está conosco. O fardo que deve ser carregado, ele contém porções dos cálices de sofrimentos por causa de Cristo e do seu Evangelho. Por isso, nessa própria epístola, o apóstolo disse que nós deveríamos desejar ter comunhão com os sofrimentos de Cristo. Isso posto, irmãos, o que nós podemos extrair de lições, de aplicações, a partir dessa instrução que o apóstolo Paulo deu aqui? A partir desse texto, eu desejo extrair legitimamente para mim e para você, a título de aplicação, deduções, reprovações e advertências que o Senhor envia a nós nessa manhã. Por isso, aqui nós encontramos nesse texto, em primeiro lugar, uma advertência do Espírito Santo aos que trabalham muito por coisas nessa vida, mas que nunca trabalham pelo desenvolvimento de sua salvação. Aqui o Espírito Santo está exortando a pessoas que têm muita disposição, trabalham por muitas coisas e por muitos bens aqui nesse mundo, mas nunca trabalham pelo desenvolvimento da sua salvação. Nós somos pessoas que vivemos planejando a nossa vida aqui. Nós trabalhamos, nós estudamos, projetamos o futuro, somos diligentes, estamos envolvidos com as coisas, muitas atividades, às vezes de dia e de noite, trabalhamos de dia, estudando de noite, fazendo uma série de coisas, mas nunca nós trabalhamos com metade, vou diminuir, nós não trabalhamos com 1/3 dos esforços que nós lutamos para conquistar coisas nesse mundo. Se nós usássemos 1/3 dos esforços que nós empreendemos para conquistar coisas nesse mundo, se nós usássemos 1/3 desses esforços para trabalhar em favor do desenvolvimento da nossa redenção, nós cresceríamos muito em Cristo. Aqui, portanto, o Espírito Santo traz uma advertência, uma reprovação, aqueles que trabalham muito pelas coisas dessa vida, mas que nunca se encontram trabalhando pelo desenvolvimento da sua salvação. Nós temos aqui também uma reprovação para os que ficam o dia inteiro ociosos na vinha. Lembram da parábola? O dia inteiro ociosos na vinha. Jesus contou uma história assim.
de um homem que passou o dia inteiro sem trabalhar na vinha, ele é repreendido. Por que você não vai trabalhar? Não, porque ninguém me chamou, porque não tem trabalho para mim. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho dom, eu não sei fazer nada, eu não presto para nada, eu não sou nada, é aquela cantoria, né? Lá em Pernambuco a gente diz que é a cantoria do Guiné. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Enfim. Aqui nós temos uma reprovação para aqueles que passam o dia inteiro ociosos na vinha, mas, preste atenção nisso, geralmente, esses que passam o dia inteiro ociosos na vinha, o dia, ou pode ser a vida inteira ociosos na vinha, sempre possuem uma grande expectativa de receber muito da parte de Deus. É uma contradição. Eles querem muito de Deus, mas sem trabalhar para Ele. Será que você é assim? Espera muito, queria muito, me dê, Senhor, me dê, mas nada fazem em prol do reino de Deus. Como um soldado que deseja ter parte nos despojos, mas sem ir para a guerra. Eu quero minha parte, mas na hora da batalha não, eu não vou ficar aqui. Vão lá vocês? Mas na hora de repartir os despojos eu quero receber. Não convém, irmãos, que seja assim. Nós devemos trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor. Como diz o antigo hino, meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Deve haver serviço nas mãos dos crentes. Nós devemos ofertar a Deus o nosso trabalho. O nosso Cristo trabalhou muito. E o texto de Isaías diz que o Senhor viu o trabalho da alma dele e ficou satisfeito. Jesus disse, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Trabalhe enquanto é dia, a noite vem enquanto ninguém pode trabalhar. Haverá um tempo em que nem eu nem você poderemos mais trabalhar. Mas enquanto é dia, nós devemos nos envolver na causa do Evangelho, nas coisas do Senhor. Nós temos aqui também uma censura do Espírito Santo para aqueles que, ao invés de desenvolver a sua salvação, fazem de sua fé uma brincadeira. Escute, a fé cristã não é brincadeira de criança. Não podemos brincar de ser crentes, porque o diabo não brinca de ser diabo, o inferno não brinca de ser inferno, o pecado não brinca de ser pecado. Nós devemos ser crentes comprometidos com Deus e com a sua palavra. Devemos ser crentes envolvidos com as suas coisas, que carrega a sua palavra em nosso coração. Aqui, portanto, o Espírito Santo, ele reprova aqueles que ficam adiando o desenvolvimento da sua salvação. Adiando, para quando eu for mais velho, para amanhã, para quando eu estiver com o pé na cova. Muitas vezes nós criamos várias desculpas e justificativas. Não, vida de oração é para crentes mais velhos, mais amadurecidos. Não, vida de oração é para crentes verdadeiros. Não importa se você tem 10 anos de idade ou 90. Nós não temos que estar adiando o desenvolvimento da nossa comunhão com Deus. Precisamos aprofundar a nossa relação com Ele. Cristo nos fez saber que nós devemos trabalhar agora, servindo a Ele com alegria, com o coração voltado para agradá-lo. Aqui existe uma advertência para aqueles que começam a desenvolver a sua salvação, mas não desenvolvem. Aqueles que colocam o pé no caminho e param. Muitas vezes estão cheios de expectativa, começa o ano, geralmente é assim, começa, daqui a alguns dias vai começar. Começa o ano, o crente faz muito promessa. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Esse ano eu vou frequentar as reuniões de oração. Esse ano eu vou orar mais, eu vou ser mais crente, mais dedicado. Começam a desenvolver, mas não desenvolvem. É igual a carro velho. Parece que vai pegar, mas não pega. Mas não é isso não. Aqui o Espírito Santo nos adverte com relação a isso. Nós não devemos ter esse tipo de procedimento. São severamente exortados aqui aqueles que, ao invés de desenvolverem a sua salvação, desenvolvem a sua perdição. Eles são idólatras, mesmo estando dentro da igreja, quebrando o primeiro e o segundo mandamento. O Senhor disse, não tem outro Deus diante de mim. E eles constroem vários ídolos, vários deuses para tomar o espaço do seu coração. E quebram todos os mandamentos de Deus. Estão na igreja de Deus muitas vezes, mas desenvolvendo a sua perdição.
São pessoas que não expõem o coração à palavra de Deus, trazem vidas sobrecarregadas de pecados não confessados, não abandonados, o coração rancoroso, odioso, não são capazes de liberar perdão para aqueles que lhe ofenderam, não são capazes de pedir perdão àqueles a quem ofenderam, não são capazes de corrigir as coisas, por mais que ouçam a palavra de Deus dia após dia, ouvem a palavra de Deus, as exortações, as instruções do Espírito Santo, mas endurecem o coração, tornam-se soberbos na alma, dão as costas ao Evangelho, mesmo estando dentro da igreja. Isso é desenvolvimento da perdição e não da salvação. Será que nós estamos obedecendo a ordem divina de desenvolvermos a nossa salvação? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude para sermos fiéis ouvintes, praticantes, não somente ouvintes, mas praticantes dessa palavra, para que essa ordem, entenda, seja cumprida, para que essa ordem que o Espírito Santo dar aqui, para que ela seja cumprida, primeiro nós precisamos possuir a salvação. A gente só desenvolve o que a gente tem. Se não tivermos salvação, não haverá o que desenvolver. Nós estaremos dando passos largos em direção contrária, em direção à condenação. E é por isso que nós devemos examinar o nosso estado, não importa quanto tempo você tenha de membro na igreja, não importa quanto tempo você professa a fé, não é suficiente para ter a posse do reino do céu professar a fé, professar uma doutrina de língua. É necessário ter consciência de que recebeu a graça salvadora, e essa graça se expressa em nossa vida, em nosso procedimento, em nossas ações. Agora pense comigo, eu me dirijo a você que não é um crente. Preste atenção no que o Espírito Santo nos ensina aqui, porque se será um prejuízo não desenvolver a salvação, imagine não possuí-la. Se é um prejuízo, se o Espírito Santo está aqui corrigindo, advertindo aqueles que não desenvolvem a sua salvação, se será um prejuízo no último dia não desenvolver a salvação, agora calcule não possuir essa salvação. Que estado miserável é o seu se você não conhece Cristo como seu Redentor? Que situação calamitosa é a sua se você não foi encontrado e não encontrou o Redentor da sua alma, aquele que pode dar vida e vida com abundância. Por isso você deve voltar-se para Ele, humilhar-se diante dEle, suplicar a sua graça e dizer: Senhor, opera em mim aquilo que Tu queres encontrar. Por acaso o Senhor não nos ensina aqui que é Deus quem opera em nós, tanto querer como efetuar? Então, Senhor, começa a operar nesse barro miserável, obra da Tua graça. E então você se volta para Ele e clama, suplicando que Ele tenha misericórdia em sua vida. Nosso Deus é gracioso, é misericordioso. Há mais graça nele do que pecado em você. Se você clamar ao Senhor, certamente Ele vai lhe ouvir, vai lhe socorrer, e você será achado em graça na presença dEle, segundo a sua misericórdia. Amém, meus queridos? Curva a sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesse instante. Nosso Deus, tenha misericórdia de nós. Nós somos tão falhos e fracos. Nosso Deus, nós somos pecadores. Nosso Deus, muitas vezes nós ouvimos, conhecemos, sabemos a Tua palavra, mas somos tão negligentes e nos apartamos do caminho que o Senhor estabeleceu para nós. Tenha, ó Deus, misericórdia de nós. Não podemos, por nossa própria força, trilhar a senda da redenção, da salvação, o caminho que Te agrada. Nós carecemos do poder do Teu Espírito Santo atuando em nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor, nos alcance. Livre-nos das negligências e de tudo aquilo que Te desagrada, de tudo que seja empecilho para nós crescermos em comunhão contigo. Ó meu Salvador, eu Te suplico por aqueles que não Te conhecem ainda, que essa manhã seja uma manhã de redenção, de salvação, que o Senhor realize a sua obra de graça, alcançando pecadores e pecadoras para o louvor da Tua glória. Eu Te suplico isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, em nome de Cristo.